Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Passo Interior. Hoje temos aqui um convidado especial, Cláudio Borges. Agradecer-te por teres vindo cá, ainda por cima nessa altura da off-season, que andas a mil. Tirares aqui um tempinho, muito obrigado mesmo. O objetivo aqui é termos uma conversa, uma entrevista, falar um bocadinho da tua carreira de jogador, começar por aí, depois, agora neste novo projeto no qual estás envolvido, e que é muito importante falarmos aqui também, e dar-te já os parabéns por esse projeto. Obrigado. Para começar, se calhar mesmo do início, dás os teus primeiros chutes na bola onde? Antes fazendo? Explosão. Ainda Comecei no com que idade? Explosão. Treinámos no campo do Ganda. Tinha 8 anos quando comecei a jogar futebol. Depois, aos 10, fui dispensado de Explosão. Vou para o Marinhas porque o meu primo jogava lá. Que não tinha nada que me ligasse sequer ao Marinhas. E nem gostava, Sim, sinceramente, sim. do Marinhas. Mas fui para lá e depois acabei por ficar até aos cenas e com. Ainda há muito tempo. Tu, primeira época de sénior, és emprestado ao Vila Sá. Certo? Na altura eras muito miúdo para ficar no Marinhas ainda, se calhar. Não, não, o Marinhos estava na terceira divisão e eu fui o único que ficou da equipa de Júnior. júniores na equipa sénior. Só que eu sentia claramente que não ia jogar. Por exemplo, eu era o quinto central, ele jogava com dois centrais, o treinador. E eu sabia que ele gostava de mim, mas também sabia que se aleijassem os cinco, aliás, os quatro, ele ia meter um trinco a central, um lateral a central, porque eles não gostavam nos miúdos naquela altura. Sim. Eu novamente passei emprestado ele não deixou. E é a terceira vez que eu peço, ele deixa-me ir. Estava lá um monte de colegas meus que tinham jogado comigo nos Juniors do Marinhas e eu queria ser profissional de Vila Chá. E acabou por ser o ano muito importante porque acaba por jogar com os jogadores muito mais velhos que eu, jogo sempre e na verdade olha, ainda hoje de manhã estava a conversar com um miúdo que joga no Sub-23, estava a dizer que nós temos que jogar com os jogadores mais velhos que vamos para séniores para beber um bocadinho a experiência deles, porque o Ganhar cabo. sub-23 é isso, o sub-23 é um complemento àquilo que é a formação. Sim. E eu sentia que ali no Marinhas não ia aprender muito a treinar só, e depois fui para o Vilachá e as coisas correram muito bem, joguei sempre. Depois eu fui para o FAM com o Jó e depois volto ao Marinhas e escalei por aí. Mas no Vila Sá e no Fão era distrital. De Braga ainda. E o Marinhas também era distrital. O O primeiro ano primeiro que ano jogo que no jogou Marinhas era distrital. distrital. Os 3 primeiros anos de carreira como sénior foi na distrital. Sim, primeiro distrital do Braga, que também já é um nível. Assim que agora tem outro nome, para o É Pro Nacional, Nacional, sim, sim, sim. Agora é Pro Nacional. Depois na altura a Marinha sobe à terceira. certo? Ainda fica lá uns aninhos, ou desceram logo. Não. Ainda ficaram lá. O tempo todo que tu estiveste lá ainda foi terceira. Eu Depois disso. saí, depois eu saí também, Ainda também ficou se um mantiveram tempinho. ainda 1 ou 2 anos. Sim, depois joguei na terceira divisão, já não lembro se foi 2 ou 3 anos, mas joguei na terceira divisão e depois eu para o Freio para a segunda liga. Como é que surge aí o Friamundo? Eu vou para o Fremundo porque tive um amigo meu, que e tu conheces, que é de Esposente também, o Ruizinho, Sim. que conhecia alguém que conhecia o treinador do Fremundo, que era o Jorge Regadas, e eu tive, sem o Marinha Xavier, durante meio ano a treinar experiência no Fremundo. Só ia à quinta-feira, treinávamos à tarde, era sempre conjunto, à quinta-feira à tarde, Sim. antigamente era sempre conjunto, e, E depois à noite vinhas treinar para a e à Marinha. noite entrava o Marinhas completamente morto, andava lá só a meter noite, mas nunca ninguém reparou, acho eu, só contei Sim, depois. sim, sim. E até que há um dia, passado muito tempo mesmo, passado quase 5 meses, eu estava a fazer parte do Colégio, e ele já me deixava equipar no balneário com os jogadores normais, já fazia como se Parte do fossem plantel. meus colegas. Fomos a um jogo de treino a Vila do Conde e corre-me bem, ganhamos 3-1, eu faço 2 assistências e o Regadas naquele dia diz-me que não preciso ir mais porque já Sim, para ia ficar ficar. a próxima época e assim foi. Tiveste lá uma época na segunda liga. Correu super mal, comecei a titular, senti claramente que eles contrataram para ser titular. Aliás, o Mangual, que é meu amigo, depois jogou contra mim também em Angola, foi embora, que era titularíssimo, e eu senti que era a aposta. As coisas me correram bem, tipo, não estava, acho que não estava preparado para uma segunda liga. Depois também tive vários desconfortos no joelho, coisas que não eram graves, mas que acabaram Sim. por Atrasa sempre. atrasar um bocadinho. Mas acho que principalmente foi porque não estava pronto Para para aquele aquele patamar. passo ainda. E pronto, depois recuei mais uma divisão, ou foi para o Macedo. Ele ainda era luz. Na altura. Era longe, mas Porque em Friamundo ainda moravas em Fazenda mesmo. Já foste morava na morar para lá. Maia, porque estava a estar Ah, nos Maia, e estava a ficar ali a meio de caminho. sei, Tinha sei. as coisas muitas vezes, mas morava na Maia. Uhum. Bom. E no ano seguinte vou para Macedo. E as coisas correm mesmo muito bem. Faço muitas assistências. Segunda vez? Segunda vez. Segunda vez na altura. Aquela, toda a gente fala da segunda vez que aquilo era durinho. Era. É, é difícil.
antigamente, quando eu era novo, os mais velhos diziam, no meu tempo é que era. Nós dizemos, no meu tempo é que era. Sim, sim, sim. É difícil Normal. dizer que é melhor ou pior, mas a verdade é que mudaram e o nível da segunda divisão B na altura, se calhar equipara-se agora a uma segunda liga em Portugal. Ok. E tinha jogadores Sim, muito sim. bons e nós tínhamos também uma boa equipa. Aliás, naquela equipa saíram 6 ou 7 à primeira liga. O João Patrão, o Zé Tiago, eu fui para Angola, o Corinho foi para a segunda liga para o Covilhã, salvo erro. Temos muitos jogadores mesmo, a A dar os Ravé, saltos ali. jogou no Belenenses na segunda liga. Teve muita gente, o Rateira para o Trofense na segunda liga. Temos mesmo muita gente a dar os saltos. Isso é ótimo. E depois, ainda mais aleatório, como é que surge aqui a Angola e na altura o Cabo Corpo? A Angola surge porque, primeiro, a minha mãe é, é angolana, era angolana. Eu estou a jogar contra, acho que é contra o União da Madeira, estava lá o selecionador nacional, Angola, Luís Vidigal, e ele gostou do. Estava a observar um jogador da União, angolano, que eu não sei quem era naquela altura, mas estava a observá-lo e o jogo correu bem, ganhamos 2-0, faço 2 assistências. Sempre a E jogar como lateral nessa sempre altura, já como lateral, sempre. Nunca joguei como central a nível sério. a nível sénior, tirando o primeiro ano de sénior, quando vi Chá. De Ok. resto foi sempre a lateral. E na sua corre bem, e ele deve ter perguntado na bancada, tipo, foi um bocado de sorte, mas eu acho que a sorte também existe, sorte, eu tive sorte naquele momento, mas Mas estava tiveste que preparado para a procurar, sorte. E exatamente. tive muito trabalho por trás. Mas a verdade é que naquele dia ele estava lá a ver o jogo e as coisas correram bem. No final ele pergunta-me se eu tinha nacionalidade angolana, disse-lhe que não, que tinha descendência angolana, e ele disse-me que sabes que podes ir para Angola jogar assim. E eu, mas para Angola fazer o quê? E ele, fazer o quê? Quanto é que ganhas de Macedo? E eu ganho 1100 euros, casa e comida. E ele respondeu assim, não é mau, mas podes ganhar 10 vezes mais em Angola. Eu, 10 vezes mais? E ele, pois é. Posso ficar com o teu número? Pode. Ficou o meu número. Estamos a falar de país de quê? Fevereiro? Uhum. Talvez. Em maio, final da Liga Europa, Porto Braga. Não sei se tu recordas. Sim, sim, sim. Eu estava em casa Lembro. de um amigo meu, já com os copos, e o campeonato acabou em abril, naquele ano. Ok. Já tinha a câmera feita de Braga, a câmera feita do Porto em cima. Já tinhas Liga-me feito um rally. liga o número que eu não conheço. E eu atendi na casa dos meus amigos, no momento da festa, pensei que era alguém ou assim. Estou, quem fala? E ele, é o Mr. Lidigal, e pensei que era ali na brincadeira. E eu, pô, não sei o que, não sei o que mais. E ele fala, Mr. Lidigal, e eu, fala quem é que está a falar, assim mesmo. Depois, isso, pode ser, foi para a cozinha, Mr. E ela, Cláudio, é o Mr. Lidigal. Eu, desculpa lá, não sei o que. E ele disse, olha, Cláudio, vou fazer um estágio com a Seleção de Angola em Vale Lobo, aqui no Algarve, e gostava de que tu Fosse. viesses também ao estágio. Sei que ainda não tens documentos nem nada, mas quer que tu venhas? Eu também. Fui para o estágio, nem dinheiro tinha para viajar. Foi um colega meu que me puxou carioca. Ah, sim, Tinha sim. prestado dinheiro para avião e ele disse que me pagava quando chegava lá. Quando cheguei, ele pagar, ainda bem, que senão vou ficar com férias. E pá, e correu-me super bem o estágio. Correu-me mesmo muito bem o estágio e pronto, a minha vida mudou. Claro. Fui para Angola jogar, passado 6 meses. Mas daí foi o Lito que depois arranja lá para ir para o Cabo Não. Corpo. Depois de eu ir à seleção, estava lá muita gente a ver o estágio. Gostaram de mim. Na altura, acho que era o Cabo Scott e o Progresso de Sambizanga que estavam interessados. Só que eu estava a acabar o curso, estava com pré-acordo com o Leixões, Segunda Liga. segunda liga, e não fazia sentido também ir para Angola naquele momento. Eu não queria mais ir para Angola, Sim, sim. independentemente de pagarem muito mais, que eu sei que Claro. pagava muito mais, mas eu não quis ir, e depois, entretanto, acaba por não ir para Leixões, porque o jogador que ia sair, que era o Jansoni, acaba por não sair, a não ser no último dia do mercado de transferências. O Tiago Pinto, acho que é o Tiago Pinto, Tiago, não me recordo o nome do lateral direito do Rio Ave, que foi emprestado para Leixões, acaba por fazer uma troca entre laterais, e eu já não vou para lá, regressa a Macedo de Cavaleiros. Ainda. Aqueles 6 meses foram horríveis, não joguei nada. Não joguei nada. Marquei acho que 2 gols até, mas não joguei nada. Sim, sim. E depois em janeiro aceita a proposta do Cabo Corp, que era lá o início do campeonato. Aceita a proposta do Sim, Cabo lá é Corp. ano civil, o campeonato. Era, agora não. Agora já mudou. Dá 2 anos para cá que mudou, mas no meu tempo era, antes Uhum. civil. E em janeiro para Angola e as coisas correm muito bem. Boa. Ou seja, entras lá no Cabo Corpo e qual é que é a realidade em relação aqui a Portugal? Olha, é assim, para o nível que eu estava, de Macedo, melhor. Sim. Era muito melhor lá. Se me deres uma realidade de primeira liga em Portugal, não, mas, por exemplo, a primeira coisa que eu vejo quando chego à África é um monte de carros, um monte de trânsito. Eu pensei ter algum acidente. Eu, vejo a mim, claro que eu, porque pá, só nós tínhamos batedores no meu hotel, mas eu sabia que aquilo era o dia a Aí tinha dia. uma malta convosco para vocês irem. Sim, senão nunca mais chegávamos ao hotel. Acredito. E mal eu sabia que aquilo era o dia a dia lá.
Mas, por exemplo, cheguei lá ao hotel, houve jogo da apresentação do Cabo Corpo contra o Setúbal nesse dia, e eu não fui apresentado, porque eu não tinha assinado ainda, só assim quando cheguei Ok. lá. No dia seguinte, no dia do primeiro treino, fico no hotel, quando chego ao hotel está lá o Rivaldo, que ia ser o meu colega de equipa, e o primeiro impacto que eu tenho, eu olhei para ele e o agente que me levou para Angola disse assim: vai lá falar com ele, ele vai ser teu colega de equipa. Sei Mas, tudo. vou estar aqui, eu nem Não com o gráfico treino, chateado. já estou com ele. E olha, foi esse o mesmo impacto que eu tive quando mal cheguei lá. Imagina o que é chegar a um país ali e ter lá o rival para ser teu colega de equipe. E o Rivaldo, no primeiro treino, puxou-me logo para o lado dele, porque primeiro era o único gajo que era europeu, Pois. e ele sentia-se mais confortável, porque eu também Sei, tinha sim. chegado lá há pouco tempo ele, então eu comecei a fazer parte com ele nos treinos, tudo, e começámos a criar uma relação de amizade, e E que dura até falámos, hoje. até hoje falámos frequentemente, ainda no outro dia falei com ele por causa dos filhos dele, que também treinavam connosco quando estavam na Vizela, e agora não, estão na Roménia a jogar, no clube do Rivaldo, que é o... Ele tem um clube, lá na Romênia. tem com o Jorge Hagi, agora não me recordo o Uhum. nome, mas ele tem um clube lá, e falamos frequentemente. Aliás, ele vem cá a Portugal muitas vezes e estamos muitos assuntos. Boa. E na altura, o que é que sentiste do nível técnico lá dos jogadores angolanos? Muito bom, muito bom. Tecnicamente eles são muito bons. Aliás, os sul-americanos e os africanos são os melhores tecnicamente porque eles jogam futebol na rua com os Exato. tapetes e isso. Vem de lá. Não é hipótese. Nós agora aqui vamos fazer que os portugueses são tipo os portugueses, os europeus. É Sim. um futebol um bocadinho mais estático, está-se a perder aquela magia. Lá E em está-se a cortar África, as pernas um bocadinho também a esses jogadores criativos. certo, também, mas tu aqui também não tens rua para jogar agora. Eu no meu tempo jogava na rua todos os dias. Agora, em África, tu jogas na rua, jogas na rua, jogas na rua. Tenho colegas meus de equipa, por exemplo, para dar um exemplo. E eu, fomos jogar uma final da taça num domingo, final da taça de Angola. Sexta-feira, tenho colegas meus de equipa a jogarem na rua. Tipo, É senta por outra uma realidade. perna. É outra realidade. Mas é muita realidade. Mas pronto, há coisas que nós não Claro. temos. Que eu digo-te isso porque na altura, pá, aí há 3 ou 4 anos, veio ao Internacional o Petro. Não sei, se calhar até foi Fui por lá eu. intermédio de. Não, não foi, não Não, foi. não, mas lembro de ver o Petro. Pá, e vi lá o melhor jogador que me lembro de ver no Internacional. Onde é Foi que o ele joga Zé. agora? Está no Vizela. O rapaz era craque mesmo, craque. E já vi jogos dele agora e continua aquele É, pezinho, não engana nada. Mas lembro de ver muito jogador lá do Petro que eles tinham todos um pezinho que se calhar se for ali lapidado. é verdade. Acredito que o jogador angolano e mais alguns países da África é mesmo aquele diamante por lapidar em que se calhar se houvesse mais, não sei se a questão de investimento não é só dinheiro, às vezes é de infraestruturas e da liga mesmo e o país querer que o futebol seja desenvolvido. Mas acredito que há ali muito potencial para pá, a Angola conseguir, por exemplo, numa CAN, tentar, que já tem tentado melhor Tem que estar nestes melhor. últimos anos, Tem. mas tentar chegar lá acima. Eu acho que Angola tem condições para ir ao Mundial nos próximos dois apuramentos. Ainda por cima agora com o largamento, vai acabar por ser mais fácil. E deu um tiro nos pés no último jogo em casa do Cabo Verde, perdeu-me, senão estava a ficar mais próximo ainda, Uhum. mas eu conheço a estrutura. Claro. hum, e acho que Angola está muito próximo de ir a um Mundial, está muito bem estruturada. O Pedro está a fazer um trabalho espetacular lá em Sim, Angola, sim. e é o que tu disseste. Se calhar não é tanto em termos financeiros, mas é em termos de organização. Lá para lá treinadores europeus, dá-lhes aquilo que eles não têm e eles dão-lhes Claro. aquilo que nós não temos, que é a parte técnica, e nós damos a parte tática, de compromisso, de profissionalismo que eles não têm. Vemos isso acontecer no Brasil. Claro que a seleção brasileira já era muito boa há muito tempo, mas o Campeonato Brasileiro ainda agora estão a começar no Mundial de Clubes, que tem subido cada vez mais, e foi muito porque eu acho que dos treinadores europeus e principalmente portugueses que foram para lá e começaram a elevar um bocadinho mais a parte tática. Isso acho que todos sabemos que nós europeus somos mais fortes, mas eles tecnicamente são Sim, superiores. eu sei que no Campeonato do Mundo de Clubes o pessoal está aí num debate Sim. qualquer que há europeus, sul-africanos, sul-americanos, e que são melhores, são piores. Tem tudo a ver com o contexto. Obviamente que a Europa é muito mais aliciante que o contexto africano ou o contexto sul-americano. Toda a gente quer jogar na Europa, ninguém quer Sim, jogar. sim. Mesmo os sul-americanos. Exatamente. Agora, os jogadores europeus estão completamente mortos, depois de 60 e tal jogos por época. Estão a Aquele fazer calor. um frete, já com calor. Ninguém queria estar lá, é verdade. Esses Sim, jogadores não sim. queriam estar lá. Agora é bom para os clubes, é bom para a FIFA, é bom para muita gente, mas para os jogadores não é. E claro que depois em campo isso demonstra-se. O Porto perder com não sei quem, não sei o que mais, não sei o que mais. Ok, perdeu. Vamos pô-los a meio da época, todas as equipas, A jogarmos e com os outros. é como quando nós vimos cá estagiar a Portugal. Nós vimos em dezembro as equipas portuguesas, jogamos com as equipas da Campeonato de Portugal. Mas estavam com um ritmo. Nós, pelo menos, os africanos não gostavam do frio.
Vinham para cá, tipo, a fazer um frete. Depois nós estávamos no início da época, da pré-época, e Sim, eles sim. estavam no pico de forma. Ganhavam-nos, afinal de contas, angolano é uma merda, não sei o que dizer mais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o contexto e o momento da época. Se fosse ao contrário, e eles, olha, ao contrário, eles foram lá, Benfica foi a Angola, e não sei se perdeu, se ganhou só um zero. Sim, viu-se Ou a ficou rasca. bastante. Do contexto por trás faz muita diferença. Muita, muita, muito. Clima, jogar com elas que não vejo as chuteiras. Eu no Facebook ver fotos, tem fotos que não se vê as chuteiras. A carrela está ali. Tu vais jogar aí. Eu fui aos Camarões para a Liga dos Campeões Africana, chegámos lá, à noite, que era quando eu tinha internet no telefone, estavam 50 graus. São 50 graus mais úmidos, são diferentes de cá, Sim, sim, mas são sim. 50 graus. É jogar a sítios em que tu, no hotel, no dia antes do jogo, não tens cama, não tens ar-condicionado, a comida é horrível, acaba o jogo, tens cama, tens ar-condicionado, a comida é espetacular. Tipo, tens que lidar com essas coisas Sim, todas. sim. E é preciso, principalmente na África, é preciso ter adaptação, porque eu não fui para lá e as coisas não correram bem porque eu fui melhor, era melhor jogador. Correram bem porque eu tenho uma capacidade muito grande de me adaptar. E Claro. tive jogadores lá que em Portugal eram melhores que eu, chegaram lá e nem Deram. conheciam, nem jogavam nada. Olha, o João Tomás, por exemplo. Sim, sim. João Tomás Era um craque já. fez um golo em Angola. Vais dizer que o João Tomás não tem qualidade. Tem, só que aquele contexto ele não se adaptou. Mas adaptou-se Não é bem para fácil. o Betis, adaptou-se para o Exato. Benfica, é muito mais, é muito melhor. Exato. Tem mais prestígio, mas É. ali nem, não é só questão de lá está, do prestígio, é condições adversas. Isso depois mostra muito também daquilo que consegues adaptar ou não. E Também, a verdade é uma, é que, por exemplo, o Mayong, o Rivaldo, o João Tomás, já tinha uma Andrés carreira muito Madrid, são grande. gajos que já estão bem na Andrés vida. Madrid também jogou lá? Jogou. Portanto, são gajos que estão bem na vida. E eu, se fosse para lá, com a vida estabilizada, que tivesse ganho já não sei quantos Ah, milhões em sim. Portugal, ou na Europa, ou no Qatar, onde quer que Se fosse, calhar ias com outra mentalidade e também. eu ia lá e dizia assim: a primeira vez que fosse uma coisa organizada, a primeira vez que eu fosse para um jogo e o jogo não era naquele dia, era no dia seguinte, eu dizia: não, isto não dá para mim. A primeira vez que eu fosse comer frango, à 15ª vez seguida a comer frango, à 30ª vez seguida a comer frango, e disse, não, foda, estou farto disto. Só que não, só tem que. Claro, tinhas Foi, todo. foi onde eu ganhei dinheiro a sério, foi lá. Portanto, também tinha eu, senão eu Sim, ia sim. ganhar 1000 euros e olha, Exato. Tu lá, durante os 7 ou 8 anos que estás, passas por 5 equipas. ganhei Isto, ganhei todos. isto acontecia porque acontecia porque era lá é muito assim, a rotatividade dos clubes, ou ias sempre à procura da melhor oportunidade. Não. Uh, primeiro que vou para o Cabos Corp. Cabos Corp é tipo, vou fazer aqui uma comparação, mas com as devidas Sim, diferenças. sim, sim. Tipo Manchester City, uma equipa Tem um que tem investimento. grande investimento, um presidente que é fanático, contrata o rival, Exato. e portanto se paga milhões para retirar o rival, o gajo quer Claro. muito daquilo. E fui para lá para o presidente financeiro porque eles não tinham nenhum título. Depois a época correu super bem. E o Petrolona, que é a melhor equipa de Angola, a equipa Sim, com sim. mais títulos, é tipo como se fosse o Benfica aqui em Portugal, quer que vá para lá e não poder expressar essa oportunidade. Tu ganhas no Petro e depois regressa outra vez ao Cabo Corp, que já tinha um título Exatamente. naquela altura. Aliás, eu saio do Cabo Corp para ser campeão E é o e o Carlos Cabo Corp Corpo é é campeão. campeão. Tinha amigos meus que diziam: olha, para o ano, por aí que vais? Eu tiro no Petro, então não aposto no Petro. Não é brincadeira. Mas saio para ser campeão e acaba o Cabo Corp para ser campeão. Para lá o Mayong Uhum. e foi assim, fez 30 golos. E pronto, depois regresso ao Cabo Corp, outra vez, porque a minha etapa no Petro tinha, acho que tinha acabado. O Petro é um clube, opá, tu, quando chega a partir passas os 30 e as pessoas olham para ti de uma forma diferente. E eu Normal. senti que o Petro não olhava para mim como olhava para mim quando me contratou. E o Carlos Jorge queria muito que eu fosse. E eu fui para onde me queria mais. Claro, era lutar pelo título, era Sim, lutar sim. pelo título, e era, portanto, fui para o Carlos Jorge. Depois, do Carlos Corpo, lá em Angola, tu podes passar do Benfica para o Moreirense, mesmo Assim, tendo jogado 30 jogos do Benfica, sem dificuldade nenhuma, porque lá há poucos clubes, então não tinha mais nenhuma que sair do Carlos Corpo, porque correu muito bem, mas tive lá alguns problemas de. Eu, eu não gosto quando há injustiças. Eu sei que isso é muito ruim dizer, injustiças, sim, mas a sim. verdade é que passaram-se lá coisas que não gostei e se calhar fui defender causas que não devia ter defendido e isso acabou por me prejudicar no Cabo Corpo. E pronto, mas olha, mantive-me fiel aos meus princípios, Isso é que é o mais importante. mas depois acabo por ir para a Académica Lubitz, estive lá só 3 4 meses, Uhum. depois vou para o Benfica de Luanda, e no Benfica de Luanda já era Zé Camarada o treinador, o Zé Camarada um ex-selecionador angolano, é o treinador com Uhum. mais títulos em Angola, é um treinador muito Viste tudo. conceituado,
para onde ele vai a lutar pelo título. Ele vai obrigar os maquis, não dar pelo título, mas tentamos lutar pelas afrotaças, e foi com ele. Depois, não foi para as maquis, foi Foste ao Académica de Lobito, Benfica de Luanda. Benfica de Luanda, Benfica Académica de Luanda é que foi Lobito e depois com o para Zé as Camaral. Maquis. O Zé Camaral. Benfica Luanda é um projeto espetacular, foi um contrato muito bom, e o Benfica Luanda faz um centro de estágio de 2 milhões de euros, e no ano seguinte acaba. Eu tinha mais 2 anos de contrato, tinha acabado de renovar, e acaba o Benfica Luanda. Depois aí é que eu vou para o Académico Lubitz, porque Uhum. tinha, o Benfica Luanda acaba hoje e esquece agora amanhã. Ou seja, quase todos os jogadores do Benfica Luanda foram para o Académico Lubitz. Ok. Ficámos com uma equipa, mas eu não me sentia realizado ali, porque o Académico Lubitz, imagina uma equipa que lutava no descer. Embora tinha bons Sim. jogadores, as infraestruturas são horríveis, não tem nada de jeito. E depois aparece-me o Bravos Maquis com o Zé Camaral, e fui para lá. Fui para lá, mas já estava naquela fase de deixo Angola, volto a Portugal, já sabia que queria ser quando acabasse a carreira, que sabia que queria acabar o mestrado, e depois falei com o Zé Camaral, deixou-me ir embora e E ir vezes embora para cá. para acabar o mestrado. Não queria deixar de jogar futebol, tinha bem assente na cabeça que eu queria acabar o mestrado, e depois de acabar o mestrado sim deixaria o futebol, e aconteceu tudo Foi assim. como estava previsto, Voltas cá para o Limianos, na altura no CP. certo? Achavas que podia dar para uma segunda liga ou assim, ou foi o que apareceu? Achava que tinha Mas, condições mas para jogar. voltas já com 33, mais ou menos. Eu volto com 33, 34 anos. Achava que tinha condições de jogar uma segunda liga, mas sabia que ia ser difícil depois de 8 anos em África. Mas tinha a proposta do Gil Vicente, que foi no ano em que era o ano zero deles, que eu voltava à Primeira Liga, Uhum. e eles queriam um jogador experiente para lidar com os miúdos. E falámos, temos quase a estar tudo direitinho, só que depois não deu. Agora não surgiu. E aí é que foi para Alimentos. Boa terra também, gostaste de jogar lá? Gostei muito. Olha, boa gente, trataram super bem, as coisas correram bem, tirando a parte em que ficamos em sexto lugar. Normalmente o sexto não descia divisão, é contado de fim. Só que nesse Mas ano foi nesse quando ano. começou a descer 6 equipas em cada série. E não, é por causa do Vicente não contava, Ah, então desciam. O Gil ficou em último, sei, mas não sei. contava pontos, e acabámos por descer nós. Depois, entretanto, pá, eu não queria já nessa divisão, porque eu sabia que ainda estava bem para jogar numa segunda liga, Claro. mais Quando tu numa. vais jogar numa Não, Cital em Portugal. Viana, ainda por cima. Exato. E pronto, depois vou para o Leicester, e ainda bem, porque olha, ainda bem que trabalho no Leicester. Também temos uma parceria com o Leicester, aqui com a minha empresa. Gostei muito de jogar lá, e se calhar, a parte do Marinhas é o clube que eu mais gosto. Boa. Olha, ia-te perguntar agora algo relacionado com isso. Qual foi o clube que mais te marcou e qual é que é É, o clube do teu coração? o que mais me marcou foi o Marinhas, porque foi onde eu fiz a minha formação, e pronto, acaba sempre por ser especial. Mas onde eu me senti melhor a jogar, e que senti-me jogador cá em Portugal, foi no Leicester. Que na altura depois também sobe a Liga 3 passado 1 ou 2 anos, não sei. Sobe, mas não sobe. Foi aquela, não quiser, Foi no acabaram por ano não que, vir. foi no ano em que eu fui para treinador, para a segunda para treinador. Foi Ganhei, logo a época a seguir. sim, Acabas, acabo, acabas e começas logo como começo como treinador adjunto treinador, do Leicester. sim, como treinador do Domingos, que ele era meu treinador no ano anterior, no ano seguinte foi meu colega, e subimos de divisão para a Liga 3, mas depois por problemas burocráticos Sim. acabamos por não subir, mas Ficar nunca na mesma. subimos. Exatamente, é que é o mais importante. Depois a secretaria, logo se vê. Depois ainda ficas mais um ano como adjunto do Leicester, Sim, já mais um passando com o aqui ao Luís já, e pós-carreira. já é com o Luís. E a coisa também corre muito bem. Vamos aos quartos de final da taça, e ganhamos três equipas do Campeonato de Portugal, da Primeira Liga: Arouca, Gil e Gil Vicente. Não, Arouca, Gil, falta uma equipa aqui. Já não me recordo da outra equipa, mas Uhum. eliminámos outra equipa. Tivemos também Lourosa, que era já de Liga 3 para subir. No campeonato acabamos por não subir por um golo, quando era uma equipa feita para não descer divisão. A vossa equipa era Começámos sempre. uma semana antes de começar o campeonato. Pô, Só tínhamos 8 jogadores, uma semana antes de começar o campeonato. contexto difícil, não Muito sabe? difícil, muito difícil, mas as coisas acabam por correr muito bem, e somos valorizados. Depois aí vais para o Lourosa, Mais poderosa. aqui já no pós-carreira, já entramos aqui no pós-carreira. E o Lourosa ainda em 23, 24 ainda vais ao Vianense enquanto adjunto. Eu não vi nesse, foi mesmo só porque eu estava a fazer o estágio de nível 2, Ah, ok. e precisava de fazer estágio. Sim, sim. E já tinha claro na minha cabeça que não queria ir para longe de. Pá, queria apostar mesmo no Luz Campos. Sim. Não Estavas ali queria, pertinho. não queria estar mais um ano por exemplo, Lourosa, não sendo muito longe, 1 hora e meia do meu dia era em viagens. Claro. E eu, estando num clube, tinha que me dedicar a 100% ao clube. O que estava a acontecer é que eu não me estava a dedicar nem ao clube nem ao Luz Campos. E E quando o Luís deixa assinou de pelo ser. FAF,
Eu opto por não ir porque não sentia que era o momento certo de apostar no Bolso Campos. E bem, porque as coisas correram bem e começámos a crescer. E acho que foi uma Ainda bem. aposta ganha da minha parte. Só para acabar aqui a parte da tua carreira, qual foi o treinador que tu mais marcou? João, Isso já faria. sim, foi o que mais me marcou. Foi por ser o primeiro, mas foi um dos primeiros treinadores a nível sénior, pela forma dele, por me identificar muito com ele e por ser o treinador que melhor lidou comigo. Bom. E jogo e golo mais marcante da tua carreira? Não te vejo agora. Hum. Golo. Golo, se calhar talvez um que fiz na Seleção de Braga, no Europeu de Regiões, em França. Foi um Havia um golo, europeu de regiões, não é? sim, já sénior. Uhum. Jogava naquela equipa, jogava o Feliz, por exemplo, Joaquim Sim, sim, Vizela, sim, sim. jogava o Pedró, jogava o Zé Pedro, que se calhar vocês não conhecem, mais quem é que joga ali? Se calhar mais nenhum deles deu jogador a sério, mas tínhamos boa equipa nós, para aquele contexto. E fez um gol no meio campo. E lembro na altura o Isso Platini, fica. Platini estava a ver o jogo lá e disse que o meu gol tinha que ser um gol a ver pelas todas as escolas de futebol do mundo, porque a bola veio no ar e eu de primeira consegui dar-lhe chapéu. E foi um gol bonito. E se é o gol mais marcante que eu me lembro assim, é esse. Porque deu mais visibilidade. Outros não marquei nenhum gol tipo decisivo numa final, assim, nunca Uhum. marquei. Agora o jogo Ah, mais eras marcante. lateral. Se calhar pode ser o meu primeiro título como sénior. Foi a supertaça ou a taça de Foi o da Angola? Supertaça. Foi a Supertaça de Da Petro. Angola, de Blue Petra. Se calhar esse foi o jogo mais marcante. Bom. Não me recordo. Tá. Ou então um jogo que eu joguei com mais gente. Foi no 11 de Novembro. Primeira vez que eu jogo no 11 de Novembro com 51 pessoas. Nunca tinha jogado com 51 pessoas. Depois, passado algum tempo, já era normal, mas Sim, até mas ali ali o primeiro. foi o primeiro impacto. Para ir à bancada e que é isto? Nem ouvias os teus colegas lá dentro, não Não vi nada. E os treinadores, quando diziam alguma coisa, mas, tá bem. Pronto, agora indo já mais para o teu pós-carreira, em definitivo, lançaste um projeto há cerca de 4 anos, que é o Boost Campus Academy, que está cada vez a subir mais e isso é ótimo. Como é que surge aqui esta ideia? Começas sozinho, acho eu, no início, e Sim. se nos puderes falar um bocadinho aqui do início do Boost Campus. Olha, eu quando jogava sentia que faltava claramente alguma coisa individual aos jogadores, porque, por exemplo, tu falas muito coletivo, mas ok, o coletivo só funciona se tu individualmente vês uma certa qualidade e há coisas que tu não consegues trabalhar coletivamente. Sim. E eu sempre achei que faltava alguma coisa da parte dos treinadores para trabalhar este tipo de contexto. E é possível trabalhar este tipo de contexto individual em contexto coletivo. É preciso, Vontade para cedermos, isso. cedermos num ou noutro ponto e termos capacidade de pensar nas coisas. E depois acabou a carreira, eu ia para Angola novamente, como o treinador junto ao amigo meu, que era o Ivo Campos, não estou treinador do Interclube. Uhum. Só que entretanto, já não compensava tanto por causa do câmbio e pensei, vou estar no Leicester, aceitei a proposta do Domingos. Ele queria que eu renovasse como treinador, mas eu não queria que eu renovasse como jogador, mas eu não quis continuar como jogador. Uhum. Então eu optei por isso de ser treinador. E no Leicester não ia ganhar nada, que era o ano de estágio da faculdade. Ah, Era o ok. ano de estágio, então, já que não ia ganhar nada, tinha que ter alguma fonte de rendimento. Sim, sim. E, olha, vou abrir um projeto de treino individual em Esposende. E as coisas surgiram assim. Comecei com quatro bolas, com quatro atletas, entre eles o António Pereira, que agora está na seleção sub-15, e vai Uhum. treinar comigo amanhã. Pronto. Olha, bom. Portanto, continua, passado 4 anos, ainda continua comigo, Sim, é o filho do Pedro Pereira, não é, é? que estou comigo, Sim. Também jogou contigo no Marinhas, jogou comigo em talvez. Marinhas. E tínhamos E, quatro e o atletas. miúdo agora já está Não, sob seleção sub-15 Porto, e... sub-15, é muito bom, é muito bom. Uhum. E comecei com mesa de bolas e material de Marinhas, e neste momento, olha, temos 5 polos, mais 2 em Nova Natural, mais parcerias com a Liga de Portugal, temos parcerias com clubes, nomeadamente o Leissa, trabalhamos diretamente com o Leissa. Julgo que somos a primeira empresa em Portugal a trabalhar diretamente com o clube, e Isso é acho ótimo. que, acho que dá perfeitamente para Se vocês com o Leicester trabalham mesmo com a equipa durante o ano. segundas e quartas-feiras. tudo, Top. tudo alinhavado com a equipa técnica. Trabalhamos aspectos que eles acham que os jogadores têm que melhorar e acho que sendo assim é o melhor dos dois mundos, porque Top. o treinador não tem tempo dentro do contexto coletivo para trabalhar individualmente. E essa sintonia entre equipa técnica e treinador de desenvolvimento individual é importante porque eles querem melhorar os jogadores individualmente Claro. e nós temos acesso a uma base de dados
através de um Excel que, neste caso, no Leça, ano passado o Filipe Mesquita, treinador do Leça, enviava. E imagina, eu vou treinar o Pedro Martelo. E eu sei que o Martelo precisa trabalhar, já à sorte, Sim, sim, o sim. jogo aéreo ofensivo ou o pé esquerdo. E eu chegava ao treino, já no dia anterior, olhava, perdia 10 minutos no máximo a planear exercícios para o Martelo, porque tinha lá tudo direitinho. Já. Fazia o que o treinador queria, não é o que eu quero, porque nós temos de ser humildes, sendo a perceber que nós não somos quem manda é o clube e o treinador, e nós somos apenas e só um acrescento àquilo que é o trabalho do treinador. Se nós podemos ser úteis, ok, agora, eu percebo que a maior parte dos treinadores têm até porque também há tive treinadores meus, os jogadores meus a treinar fora, a minha Sim, preocupação é com quem treina, o que é que treina, controle das cargas, o gajo trabalha bem ou trabalha mal. claro. E obviamente que nem toda a gente me conhece, então quando o jogador treina fora, será que este gajo vai fazer um trabalho em condições? Eu tento sempre que consigo, que tenha ligação ao treinador direta, sempre E ligar perguntar, para perguntar, porque acho que nós devemos criar essa ligação. Até para eles conhecerem a primeira pessoa, claro. depois a forma como eu trabalho, e depois se acharem por bem falar comigo diretamente, já que porque o jogo vai treinar connosco e vai. Sim, sim. A única coisa que eu posso fazer é não ter fotos dele ou não ter vídeos, mas ele vai treinar connosco. Mais vale haver essa ligação e fazerem o trabalho em conjunto, Exatamente, que é exatamente. melhor para todos no final. Mas também sei que é legítimo da parte dos treinadores terem essa preocupação e acho muito bem que a tenham, mas também acho que já estamos numa altura em que temos que desmistificar esse mito de treinar fora. Treinar fora, obviamente, é como tudo. Pode ser mau, pode ser bom, depende de Ah, quem trabalhas. eu acho que os treinadores devem ficar contentes. Se ele fora fosse jogar Playstation não fosse para os copos é que era mau. Agora, se quer Eh, treinar mais, Depende, é bom porque sinal. Não, eu percebo com a questão das cargas é isso, é precisamente isso. e acredito que seja às vezes difícil para os treinadores entenderem. Quando tens um Mas treino. vocês também acredito nessas coisas. Não vão estar a dar uma carga muito grande, vão é treinar coisas técnicas que achem que o jogador precisa. E eles acabam de ficar cansados, estão a jogar futebol durante uma Normal, hora. é normal. Mas o conteúdo é técnico, enquanto na off-season é um bocado diferente. Temos ênfase também da parte física. Sim, sim. Aliás, até temos a parceria com o Move Better por causa Uhum. dessa vertente física. Durante a época não há vertente física, é vertente técnica. Gesto técnico, repetição, gesto técnico, repetição. Claro. É só apenas isso. E esta época no Leicester correu muito bem, isso que ia dando para subir. Não, não correu bem porque eles não subiram. Mas o objetivo era subir e Agora também entrando aqui nesta parte do off-season, é muito diferente do que estes treinos durante o ano com os jogadores. E eu acredito que para vocês seja uma canseira. Nessa altura é que eles precisam ainda mais de vocês. mas é uma canseira positiva. Durante o ano, o nosso foco é mais individual. Treinamos individual, então em pequenos grupos. Quando digo pequenos grupos, é tipo 3 4 no máximo. Sim. Porque eu acho que tu, para trabalhar individualmente, tens de ter alguém ao teu lado. Eu não gosto de treinar individualmente, porque, por exemplo, se eu quero potenciar defesa central, defender cruzamentos. Uhum. Ele está a fazer cruzamentos, está a fazer alguém. Se não Exato. tiver ninguém para defender, vai ser Se vês ali um central e um ponta de lança, estás a treinar os dois ao mesmo tempo. isso faz no E é lateral. ótimo. Estás a treinar Dá um jogador do cruzamento. lateral, seja um guarda-redes a treinar a comunicação, por exemplo, Claro. estás a trabalhar com 4 elementos. Na minha opinião, é muito melhor. Mas depois, off-season, Uhum. é impossível nós trabalharmos com São menos de, muitos. de 10, porque já também há um contexto diferente, há mais, mais ênfase à parte física do que vamos na época. Sim, E o também é parecia, importante para eles. é muito importante. É muito importante. Eles têm que chegar à pré-época em condições de fazer a pré-época. E nós nisso temos tido a parceria com o Peter do Dário e tem corrido bastante bem. Funciona muito bem com uma equipa, ele faz a vertente física, Vocês nós a fazemos a vertente técnica. técnica, os jogadores gostam e é incrível para nós que eles gostem, que nos voltam. Exato. E principalmente fazemos um bom trabalho e eles já têm-se preparados para a época e felizmente temos tido jogadores, cada vez jogadores mais top e cada vez mais os nossos jogadores conseguem entrar as épocas sem lesões e fazerem épocas regulares, que é isso que nós queremos. É o objetivo principal. Podemos falar disso. E os jogadores que procuram isso também, de certeza que depois os frutos vêm-se ao longo da época. Do que se calhar podiam estar mais uma semana de férias, mas não, agora. E acho que essa é uma mentalidade boa que o jogador tem que ter. Claro que tem que ter férias para aproveitar, mas Sim, enquanto puder estar no seu nível físico melhor. sim. E por isso é que também é importante iniciativas como a tua para lhes dar essas oportunidades, porque eles, se calhar, antes nem tinham onde fazer isso, muitas vezes. Certo, antigamente não havia sequer oficina. Nós vamos para cá, existem empresas Sim, capacitadas, não é só a nossa, felizmente, que também a concorrência obriga-nos a a cada melhorar. vez mais, e há muitas empresas
com muita qualidade. Por exemplo, olha, em Lisboa tenho o David Rosa, que trabalha com muita qualidade. No Algarve tenho o João Larsen, que faz um trabalho também incrível. Aliás, os nossos jogadores trabalham, e nós, não tendo uma parceria oficial, os nossos jogadores Acabam de por. Lisboa trabalham com o David, os nossos jogadores que vão de férias para o Algarve trabalham com o João Larsen, porque são ideias similares e os nossos jogadores não têm que deixar de treinar porque estão noutro Claro. sítio. E acaba por funcionar bem. E trocamos bastantes ideias e isso faz com que nós evoluímos cada vez mais e os jogadores sentem isso. E sentem que de um ano para o outro as coisas estão a melhorar e que no próximo ano vamos ser melhores que este ano e que daqui a 2 anos vamos ser melhores que no próximo ano e E o tem corrido caminho é bastante bem, esse. não posso queixar. E quais são os planos para o futuro aqui do Boost Campos? Não sei, nós sempre muito rápido nestes 4 anos, não está há 4 anos, se eu estar assim daqui a 4 anos, eu ia dizer que Ias-me não. chamar maluco, se calhar. Sim, mas os planos é cimentarmos em Portugal como uma das melhores, se não a melhor empresa de treino de desenvolvimento individual de Portugal e começamos, como já começamos a dar formações em treinos no estrangeiro, nomeadamente no Vietnã, Austrália, Dubai, Ótimo. Canadá e por aí fora, se tudo correr bem. Tens um mundo todo também para percorrer. Tem. Olha, Cláudio, muito obrigado mais uma vez por teres vindo. Foi um gosto ter-te aqui. Nós somos conterrâneos. Também um bocadinho, foi bom falar aqui um bocadinho do futebol de Esposende e de alguém que partilha a mesma raiz que eu. Obrigado. E pronto, olha, muito sucesso sempre neste teu projeto e nos que vierem em frente. Obrigado eu e obrigado pelo vosso convite. É sempre um gosto enorme e vocês estão também a começar os vossos projetos. Espero que tenham sucesso também. E todos os projetos começam assim: um sonho, dois amigos ou um amigo, meio de coisas e depois, quando des por ela, estamos a crescer. É, Esperamos que sim. é sempre assim. Obrigado, Cláudio, mais uma vez.